deputado pensar, mas a gente vai ficar tem dinheiro aí vai o dinheiro para lá. Não, vai, mas volta. O problema é que tinha muito estado que recebia e não ia os 15% do estatuto declarado, esse 15% da mensalidade deve ser recolhida para lá, para o federal, porque a Mata Federal nem tem sócio. Então, tem que se manter, tem gastos, não só processo. A gente está com alguns programas que estão trazendo uma atividade muito boa para lá e conseguir. Rapaz, eu vou aproveitar e vou pedir. Você tem maquininha aqui não tem nenhum, viu? Serviço? Serviço do Qual marca? Esteles, Cobre, Vaz, Boeing. Conheço. Mas então, uma das principais preocupações era essa. A gente tem conseguido reverter. Eu assumi como diretor de engenharia. Nós somos 27 estaduais. Contando algumas ainda começando, como a Tocantins, existe, mas não existe, não é formalmente criada. Às vezes a gente trata como coisa. Nós temos as 27 estaduais, só 7 estavam em dia para pagamento contra IAR, eu não sei se sabe, a IAR, a Associação Internacional, compra da MAP uma unidade de acordo da formatura das licenças que nós temos no país. Então, a LAP paga depois cobra isso proporcionalmente dos estados. E a maioria não estava também pagada. Em janeiro nós tínhamos 6 lados que estavam em dia. No mês passado nós fechamos com 14 e esse mês aqui nós fechamos com 18. Então o pessoal está reagindo, está com vontade de que a gente volte a ser uma associação forte de novo. Outra coisa foi a receptividade e a procura a população dos 80 anos, preciso agradecer vocês também por terem participado e operado, esse é do Ceará. Mas foi feito um QSL, para quem não viu, personalizado para cada estado, com mapinha, e essa operação superou qualquer coisa. Foram feitos 116.860 e tantos contatos. Naqueles dias a gente chegou a buscar a festa dos 100 anos da RRF, né? E também, apesar de menos agora na Copa, nós tivemos uma operação da Copa que também teve uma aceitação muito boa, principalmente no exterior. Só do QSL nós estamos emitindo 103 mil QSL atrasados, porque tem pouca gente para ajudar e tudo está sendo feito na mão. E 8 diplomas daqui do Sergipe e logo que estarão prontos nós mandamos para cá. O pessoal que operou, o pessoal que trabalhou daí vai receber. Então, e por isso eu queria agradecer também a vocês por isso. E também pena que o Hélio também não esteja aqui, porque a Mata Sergipe está em dia, para a área federal, e nós vamos ter em outubro a reunião do conselho, que vai ser uma reunião importante, que é
Claro, Sergipe vai ter golpe, né? E acho que eu gostaria que pelo menos um representante estivesse presente. A reunião do Conselho Diretor vai ser o Guararema, em São Paulo. Esse ano não vai ter a FENARCAN. Então, como não ia ter a FENARCAN, a Lab de São Paulo resolveu assumir um evento de grande porte lá no estado de São Paulo, no lugar da FENARCAN. Então, fecharam os esportes, convidaram as empresas e além de expositores, vai ter palestra, vai ter explicação do que nós estamos fazendo. Então seria muito importante que os que pudessem ir, eu sei que é difícil porque é passagem de avião, é hotel, não sei o quê, nem todo mundo às vezes pode estar preparado para de uma hora para outra aí, mas é daqui um mês e vai ser no dia a hora. Bom, então aqui nós vamos apresentar o diretor eu sou o presidente do conselho. O que mais chateia as lavras e mais chateia agora a regulamentação do governo não sei se ele paga pelo cara é sócio, paga se quiser. Só paga, só contribui se tiver uma boa vontade que eu consigo. Mas a contribuição do PTU e o direito de ser obrigatório. Mas está obrigado, obrigado. O Estatuto Federal não tem a obrigatoriedade de se associar. Mas o Estatuto Federal diz o seguinte: as lavras estaduais têm que funcionar com o seu próprio estatuto, mas não pode contrariar o Estatuto Federal. Então, agora, associa-se quem quiser. Essa trabalheira que a gente está tendo de tentar quebrar esses ciclos viciosos e mostrar o que a Lara está fazendo para que os associados, para que o programador venham para lá. Todas as lábias são obrigadas a pagar o diário de programação? São. Como gratidão. Por que a cadeira pode para sair aqui na frente da Câmara? Não sabe. Puxa a cadeira para ficar na frente da Câmara aí. Está atrasado, não tem direito a tudo, galera. Chegou primeiro que eu, né? É que eu bati ali, eu só fui passar uma água porque eu estava muito suado. É a cadeira dele. Cadeira tem, então é só um lugar. Olha lá, né? A cadeira ali, ó. Ah, Rafinha Rua ali. Desculpa aí, tá interrompendo. Eu estou explicando mais ou menos como é que vai a estrutura, o funcionamento da LAP dentro das mudanças. E uma coisa que não mudou: todo o patrimônio estadual é estadual. Então, as estaduais com a mudança, em princípio, não perdem nada. O que pode acontecer, por exemplo, é que em alguns estados, alguns radioamadores não se associam porque às vezes tem alguma divergência com outros. Então, a gente espera que uma associação central eles associam, todo mundo volte a pertencer a lá. Não é para mim, eu tenho assim uma esse radiador sul também, todo mundo aqui radiador, mas eu sou da Cruzeiro, eu venho assim na sede da Lava.
Eu não gosto de todo, eu também não. Nada mais do que você vê onde frequentar a amizade de homem. Você vê? Eu imagino você também, apesar de eu comecei cedo, esse ano eu estou com 45 anos de radioamadorismo. Meu avô já era quando eu nasci. Então eu tempo do meu avô ainda antes, era eu via a fraternidade que era o radioamadorismo. Então, um era padrinho do filho do outro, e muitos visitavam, você não ia para uma cidade, visitava o radioamador junto. Então, isso, eu cresci e é muito bom, faz parte. Como eu gosto de viajar, eu viajo aqui no exterior, a gente sente, às vezes a gente nunca falou, não é nem que conhece pessoalmente, mas nunca falou. Mas se você chega lá, você vai ter uma boa essa cidade vai voltar. Eu sinto lá em Brasília mesmo, tem problema de relacionamento. Nunca, mas o que a gente viveu é o seguinte, essa cultura. Então, que gosta de VHF, que gosta de rodada, que gosta de DX, aqueles que não gostam de nada, só para fazer política. Vou fazer uma pergunta agora que traz no Estatuto só pode Estatuto de Veneza. Aí o grupo se separa e bota uma filial, sei lá, da LAB. Mas só pode fazer isso uma utilização da LAB. Só pode ser LAB, uma por estado, a LAB estadual e uma por estado. Eu vou falar que eu não tenho. É a Fazenda Roberto. Aqui tem uma divergência, ele separou um bocado da LAB. Nem nada de brincadeira. Nem nada. Mas existe um local que botaram Labrinha. E eu já tive na justiça. Pelo Estatuto. Se reuniu lá nessa lacinha, era radioamadores que todo sábado estavam lá e dizia que o restaurante ficava lá todo. Depois quando teve o processo aqui do assalto, foi para cá, ele estava na Labrinha, porque saia da Labra e ia para o lugar. Mas o lugar foi quietado, você pode ir lá em Quinta Pé Quiméria, o nome que é dado lá é Graça, que é Grupo de Radioamadores de Sergipe. É um grupo que não tem nada a ver, pode ter muito, certo? Os coloridos do porque não você esse daqui vai, Estou dizendo que não vamos. Agora, a divergência foi possível até da fonte. É porque ninguém quer dizer que tem grande. E eu não tenho ninguém lá de baixo do teu governo. O barra de talhado. Temos que ser bacanas. A gente fez muita coisa. E depois de veio 2 ou 3 ou 4 se afastar aqueles que a gente cortava assim todos os anos lá no 13 e afastar. A gente sempre a ausência dos amigos. Agora, eu mesmo fui radioamador, fui para iniciação da LAB. Eu não fui da LAB, de carteira assinada do comércio. Pude entrar na A administração da LAB. São coisas que não se percebiam que
Antigamente, quando eu vinha aqui, a sairagem, onde tinha uma boate, era frequentado. Aí, quando eu cheguei depois desses anos, eu vi que a grande parte da casa do mundo foi alugada no restaurante. Um restaurante que não é pequeno, que é um restaurante grande. E aí eu fiquei surpreso agora, como é que, ou então, ou foi mal alugado, ou tem alguma coisa que falta explicar. Porque como é que um patrimônio daquele alugado não recebeu para pagar imposto? Quando essa diretoria precisaria de uma resposta, vou ligar agora, quanto vale o aluguel daquilo ali? Acima de 10 mil reais, lógico. Não pouco daquele. Não, eu imagino assim, pode ser que eu esteja errado, né? Mas é estranho. Águas passadas, mas só para esclarecer, é que você viu que ao longo desse tempo foi muito mal administrado. Vamos aqui entrar, interesse próprio, vai fazer business. Mas na verdade é que você inclusive, quando o grupo foi alugado essa pessoa. Oi! Tô orelha vermelha, hein? Tô orelha vermelha, hein? Na época, você falou de mim, né? Atrasaram a prefeitura, nunca resolveram nada. Então, a prefeitura bate no interesse daquilo ali. Tanto é que condenaram uma parte ali teve que tirar para poder abater lá na frente. Por isso, o senhor carro, os olhos, alguém tem noção de poder achar. Ele fez um serviço perfeito, bonito. Só que na hora ele precisou do capital devido para consertar a coisa, não tinha mais. Ele pegou da lá. Porque você não pagou o aluguel dessa? Não, ele usou. Não, mas ele não tinha para fazer trabalho. Pula, vem a ossa. Eu tive a oportunidade de conhecer o que no fim das contas, você tem uma ideia, a ossa isso aí sai da arquiteto. Mas eu saí do trajeto da vida, que parte da minha mulher, não foi questão de ser seu marido, não. Se mostrar não, mas ela chegou. Você chegou com o centro, chegou a uma conversa e tal, e acabou resolvendo. Mas para chegar hoje, essa evolução, para a gente não ter mais, houve um ônus muito grande. Talvez a gente não sentou nas condições de clareza, mas todo mundo colaborar. Aí as pessoas, eu não sei nem quem são até, eu posso estar da coisa deles, e para o negócio que eu estou fazendo. Normalmente eu falo, e mas aí já foi, Renatão. Deixa eu entrar um pedacinho nessa conversa. André, veja só. Você se lembra da lata quando era dentro? O patrimônio do prédio? Aquilo foi todo deteriorado, abandonado. Certo? Devendo à prefeitura mais de 70 mil reais de impostos. Apareceu um doido, resumindo, um doido, pegou todo o dinheiro dele e transformou naquilo ali. Foi o primeiro restaurante? Exatamente, um doido. Investiu. Não tem nada a ver com o Renatão. Não. Foi um doido que apareceu, o dinheiro todo dele investiu e transformou ela lá.
na imaginação dele, ele ia enricar ali. Só que ele, depois do restaurante pronto, não conseguiu botar para funcionar. Passou 6 meses, 1 ano, 2 anos e não conseguiu botar para funcionar. E a dívida aumentando na prefeitura. Chegou ao ponto da prefeitura penhorar o prédio ali para pagar a dívida de IPTU. IPTU dos anos todos que não era pago. Aí houve um consenso. A administração da LAB, Hélio, mais seu Mendonça, que é o advogado, chamou ele e disse: é o seguinte, vamos perder o prédio. Ou você vende isso aqui para outra pessoa tocar e você pega seu dinheirinho e vai viver sua vida, ou todo mundo vai pro brejo. Aí acharam o Renatão. Renatão pagou a ele apartamento, casa, carro e tudo, para ter o direito de entrar ali. Não sei quanto foi o valor. 5 anos ou mais, né? 6 anos, sei lá. Mais ou menos isso. Em contrapartida, a LAB fez um preço mais camarada para Renatão, poder pagar o aluguel. A LAB retomou todo o patrimônio para ela. E ali a LAB não tinha direito a merda nenhuma. E a LAB não investiu nada ali. O patrimônio ela retomou todo para ela. Alugou ele no preço mais camarada, um adendo no contrato. Fizeram um parcelamento da dívida e todo mês o Renatão pagava o parcelamento e o resto da sobra do aluguel dava para lá. Ainda tem? Foi fazendo. O ano passado quitou isso aí. Graças a Deus, a LAB hoje tem esse patrimônio de volta e tem aquele prédio ali alocado. Como você disse no instante, vale 10 mil reais ali? Vale. Mas para uma empresa, para 10 mil de aluguel, tem de faturar no mínimo 200 mil bruto no mês. E o restaurante daquilo ali, meu amigo, me desculpe, eu não sei se ele fatura 100 mil no mês. Eu não sei se ele fatura 100 mil não. Sabe quanto é de água ali, sabe quanto é de luz, sabe quanto é de telefone, sabe quanto é de funcionário. Não tem não, não sobrevive não. Não sobrevive não. Tem dias, a gente passa ali e vê só ação em pé e ninguém ali, certo? Tem dias e à noite de energia não paga o que foi meu. Não paga. Eu não sei, mas eu acho que é uns 2 mil e pouco, né? 2.600. Tudo bem. Fazia o que ele fez. Mas não fez o que ele fez. Pouco certo? Tudo bem que hoje valesse justamente 5 mil reais. Não vale mais do que isso não. Não vale mais do que isso não. Eu não tenho como tirar não, meu filho. Você tirar do seu faturamento não tem não. Mas aí você tem que raciocinar como labriano e não como o cara que está andando lá, né? Certo. Você tem que mas tem que ter consciência que a gente só tem aquele prédio hoje por causa da ajuda dele também. Se ele não tivesse isso aí, não tivesse pago a parte do rapaz e assumido aquilo ali, estava todo mundo no buraco. Todo mundo vai acontecer. A LAB deu a maior sorte do mundo. A LAB teve dinheiro para ter um patrimônio aqui, rapaz. Não teve não. A sede da LAB era pequenininha lá embaixo, o restaurante era já pequenininho. Uma coisa antiga, construção de 1900 antigamente. Não, se for depender de dinheiro, de sócio, não adianta ela pode associar, vai adquirir dinheiro, mas não vai pagar mais nada. Exatamente, é a associação por contribuição. Uma coisa que vai acontecer para manter o nome só. Nem a LAB, nem a instituição nenhuma. 3 anos atrás, foi a reunião do conselho, foi em Gaiapuba, junto com a FENAC. Por quê? Porque se tentou no primeiro momento que o pessoal das estaduais participasse. E a gente sabe, a reunião sendo em Brasília, o cara tem que gastar para Brasília, né? Aí alguém deixou, bom, na FENAC vai gente do Brasil inteiro.
Então, se o presidente não puder ir, se o presidente do conselho não puder ir na reunião do conselho, certamente vai Nomeia um membro. um do Estado que ele possa representar lá do Estado do México. A ideia, só que tinha radioamador de todos os estados lá, e ninguém foi, teve só deu quórum no segundo dia. O primeiro dia de reunião não teve quórum para a reunião do conselho. Só tinha acho que 5 estaduais presentes, ou não tinha nem 5. Então, alguns radioamadores que não, alguns não eram nem da Lapa, estavam lá e não eram associados. A gente, enquanto conversava, né, e comentava o fato que estava com algum, esse grupo resolveu vamos fazer o seguinte, está tendo uma porção de coisa importante que a Labre não tem como fazer, mas é preciso fazer. Primeiro era a defesa do espectro, porque empresa de telefone querendo pegar parte de faixa de radioamador de VHF para fazer telefone. A VHF não é a empresa de telefonia, mas fabricante de telefone. Por quê? Porque eles perderam uma faixa usada para telefone sem fio. E eles ainda estão querendo, olhando a nossa faixa de VHF de 800 e pouco, aí As empresas de celular, tudo de olho na nossa faixa, porque está acabando as frequências. Tem lá 800 MHz de radioamador que ninguém usa. Tem 1.200 MHz que ninguém usa. Até 400 MHz. Quem é que usa? Quase ninguém. Muito pouca gente usa. Então você está falando a verdade, é uma briga, é uma guerra. Juntou alguns caras especialistas. O cara que é professor universitário de comunicações, cara que trabalhava em empresa, o Saad que trabalhava com interferência. Não, vamos criar um grupo para defender os interesses dos radioamadores vinculados a lá. Um grupo vinculado a lá para defender interesses de radioamadores. E aí começamos a participar de reunião do IMETO. O que o IMETO tem que ver? O IMETO é que determina os parâmetros para as coisas. Né? Então a geladeira ela tem que funcionar desse jeito, não automóvel, tudo que precisa ter um padrão. Esse padrão tela de monitoramento de ruído causado por lâmpada, A semana passada, a Prefeitura de São Paulo lançou o maior programa de iluminação da América Latina. A sugestão da Labre na licitação deles, porque São Paulo toda a iluminação pública vai entrar pesado LED. Tem LED que fecha a nossa faixa. Semáforo de LED. Quando desceu, trouxe o exército para o lado da proposta parável. Coisa equipamento novo, mas deixa você falar.
vai ficando bem, né? E outras coisas do inimigo. Mas nós estamos indicados para ter um assento no Conselho Consultivo da Anatel. Estamos esperando que a Dilma nomeie alguém nosso. A pressa para Espero que, mesmo que ela saia, como a agência deve ser isenta, isso continua. Mas deixa eu dar um conserto aqui, consertão, a Bia K1 Mega 7 em cima do parede. Eu disse que foi 15 dias, mas a diretoria, incluindo o conselho fiscal, é isento do pagamento. O conselho fiscal com a diretoria são isentos. E aí eles estão contribuindo. Eu estava ligado com a HF e eu montei um aquário recentemente com a luminária de LED. Na hora que a luminária acendeu, entrou ruído no HF. Eu digo, cara, eu me arrebentei. Quando eu estiver falando agora daqui, na lado federal, cada lado cada estado tem a autonomia para decidir. Esse tipo de coisa estadual, o lado federal não tem ingerência, nem quer ter ingerência sobre essas coisas do dia a dia. Né? Então, nós não gostaríamos de perder o seu patrimônio. Tem vários dos estados do Rio de Janeiro perdendo as coisas passadas. E a luta com dificuldade. Santa Catarina passou dificuldade, Paraná, mas usaram disso, alugaram uma parte para sustentar outra. O pessoal tem que ser criativo, não pode ser assim. a Bahia fez a mesma coisa, arrendou uma parte para sustentar outra. Fez convênio com a empresa aí, com a Bahia. Eu já visitei da Bahia. Mamífero, não sei o que lá, marinho. Então, se não for assim, não sustenta não. tem trazido uma Vou depender dos sócios contribuintes. porque a Anatel está perdendo o negócio de homologação de equipamento. Homologação, tem um selinho de certificação. A lei é a lei geral das telecomunicações. Então, não é a lei para o radioamador. O que acontecia? Até outro dia, o gerente de certificação da Anatel é um colega radioamador. Dado o entendimento pessoal que se alguém homologou o equipamento, os outros radioamadores não precisariam homologar por usar o outro. Essa lei é clara, está fora, é pessoal que transmite. E deve estar para ser assinado com vantagens para nós. Então a Labra vai passar no convênio, nós vamos poder aplicar as provas direto. A Labra vai fazer as questões das provas. Essa semana passada, eu ainda tive uma reunião na Anatel, tentando eles autorizam. Quem já tem o equipamento igual ao homologado antes deles assinarem lá que o ativismo, quer dizer, antes de mandar uma carta para a gente, dizendo que não pode, nós estamos pedindo para que esses possam ficar
tem na lei é o seguinte, é a Labro poder tirar a certificação do nome interno e passar para os associados. Então isso o prefeito deve trazer o associado, não obrigatório. A importação do equipamento que está tramitando até hoje é outra coisa que está atrelada a isso. Vocês sabem, já foi caiu uma vez, aí entrou de novo, já passou na Nunca foi aprovado. mas ainda está tramitando. E essa certificação, quer dizer, essa inserção, ela está vinculada lá. O cara tem que ser sócio da Labro. Não, está vinculada à rede. Não é lá, não. Essa daí é a rede. Não pode ser sem café. Mas a Renner, desde o começo do ano, a gente está em entendimento com a Secretaria do Governo, para que a lei diz que quem coordena a parte de cada motorista da Renner é a Labro. Então, para que a Labro assuma, depois que o PC saiu, o PC tinha um cargo lá no Ministério. Não é o que você faria. Ganhava para cuidar da rede. Esse cargo sumiu. O PC, tiraram o PC e o cargo alguém pegou para levar para outro grupo. Então hoje o coordenador, a Labro deve coordenar, mas o coordenador não tem mais dinheiro, é voluntário. Então nós estamos tentando reestruturar para que possa funcionar, aceitar isso. Porque tem estado que não tem problema, mas tem estado que precisa muito, o estado é muito importante. Então está se cuidando disso também. A importação do equipamento ela só está tramitando porque vinculou a renda. O governo acha radioamador um saco. E não dá muita bola para a gente não. Ainda mais agora que a parte da Anatel perdeu muitos funcionários, perdeu verba. E por isso eles estão também deixando de olhar lá assim, meio do desprezo que olhavam. E tentando fazer parceria para que pode. Então, eu acho que a gente está entrando numa fase nova da Labro. E isso que eu tenho tentado, quando eu visito outros lugares, trazer para os colegas e mostrar que a Labro está fazendo muitas coisas parecem não ser importantes. Mas para o radioamador, que coisa mais importante, por exemplo, do que a gente ter a faixa limpa. Se a gente conseguir conversar, aí não adianta ter Labro, ter a RRL, ter nada. Mas se tiver a faixa limpa, eu não consigo falar. Então, esse braço que a gente está tendo nas reguladoras, para que as leis que vão exigir, por exemplo, a lâmpada agora, ela vai ter que seguir uma norma para poder fabricar e vender lâmpadas no Brasil. Não só as fabricadas, até as importadas vão ter que estar dentro do padrão. Né? Então, essas conquistas são muito importantes. Os associados ou não associados não sabem. Né? E aí continuam, mas o que a Labro faz? É muito mais importante isso do que, por exemplo, um serviço que aparece, que é o serviço de QSL. O serviço de QSL é um serviço que ainda hoje é muito requisitado. Mas daqui uns anos, com o aprovado, o QSL virtual aí, depois acabou convênio com a Caixa e não vai mais PSL de praça praticamente. Não, depois, não, tem que ser corrido. Exatamente, porque não acabou há muito tempo.
Ah, vamos ver. E apareceu o QSL virtual e pronto, aí acabou praticamente o nível do QSL. Aquele convênio com a Caixa era de 1970. Na época, tinha um radioamador dentro da Caixa, em uma posição de chefia, e autorizou a Lavra usar uma lote da Caixa para visitar os QSL. Em 1970, o cenário bancário era outro. Hoje, de alguns anos para cá, um bate o outro. Durou uns 30 anos. De 70 a 40. Era 2010. Morreu um dia desse. Bom, 40 anos. Aí o que acontece? Alguém dentro da Caixa acordou. Por que nós estamos transportando de graça? Nós estamos pagando para fazer uma coisa para o cliente que não dá retorno. Outra, a gente tinha conta na Caixa, mas a nossa conta. Outra coisa também que acabou o QSL, a gente enviava direto através de carta social, selo de 1 centavo. Cortado também. Selo de 1 centavo só para quem tem 3 requisitos de Bolsa Família. Caso contrário, não pode ter mais selo de 1 centavo. Eu mandei muito QSL de 1 centavo, eu fazia um bolo assim, tava lá R$1, mandava QSL de sabor. 100 QSL por R$1. Era R$1 não. Era assim, 100 QSL por R$1. Ah, 100 QSL por R$1. É, 100 QSL por R$1. Tudo carta social. Tinha que ser manuscrito, pessoa física. Eu não botava nem meu indicativo como remetente. Uma vez eu botei as PPCSPP em inglês. A partir de hoje, eu boto PPCSPP. Eu botava José Fernando, certo? E pro destino eu também botava o nome do cara, nem botava indicativo. E escrevia ata social, manuscrito. E o peso, o cartão pesava certinho, 10 gramas, não podia passar de 10 gramas. Mas senão não ligava. Até na Lavra, vocês devem ter recebido coisa aqui na Lavra, como remetente eu recebi. Quer dizer, o meu nome do remetente custa 50% a menos. Mas por que eu vou pôr Lavra? Exato. Né? A Lavra está jogando e pagar a mais. Outra coisa que vocês vão ver, o cartãozinho do TSE. Normalmente a gente usa um cartãozinho um pouco mais firme do que esse. Mas o importante é o cartão. Nós fizemos 103 mil cartões, deu quase 25 quilos a menos no peso do que se tivesse feito um pouquinho mais grosso. Isso, a Lavra vai ter que mandar fazer correio. É que esse rapaz aqui que ele pede muito. Então, o peso vai diminuindo mais também. Minha filha, quanto é que quer dizer? É significativo. Desproporcional. Orlando. Não, mas para ele Um assunto muito importante, certo, relacionado ao radioamadorismo, ao radioamador em geral no Brasil. É a questão do CW. Hoje em dia todo radioamador quer passar para a classe B. Mas o tal do CW impede, porque nenhum radioamador mais quer estudar CW. o que é uma pena. Certo? Que é uma pena. É uma grande pena. Eu adoro o CW. Aí os radioamadores ficam batendo naquela tecla que os Estados Unidos é uma potência no radioamadorismo e já aboliu o CW. É verdade, para algumas classes foi bonito. Lá com classe não. Essa classe Classe nenhuma mais lá existe CW. E vários países da Europa também já foi abolido. Vários países da Europa. E por que não a Lavra interferir nesse assunto e tirar esse requisito, deixar como opcional para a promoção de classe? A proposta, quando foi essa lei vigente hoje? Ah, rapaz, o radioamador brasileiro ia atravessar do Tantalabra, essa pista. Você nem sabe. Quando foi feita essa lei, a Anatel abre
consulta pública. E aí o que acontece? Quando houve a consulta pública, os arrumadores tinham que se manifestar o que eles queriam. Os que faziam o CW se manifestavam. Os que não faziam o CW não se manifestaram. O problema da consulta pública é uma coisa que Não é divulgada. a gente conhece, não é divulgado. Pouca gente tem acesso àquele site da Anatel, que é complicadíssimo. É complicadíssimo. Eu que sou acostumado a entrar lá, bater minha fome e tudo, às vezes me perco. Então é uma coisa difícil a consulta pública. A lei superior à Anatel obriga a fazer daquele jeito, consulta pública. Lá fez um projeto, encaminhou com 1.600 assinaturas. E o projeto da lá não distinguia o CW, mas ele passava o CW só para a classe A. Então, para o ingresso classe C e D, era isento do CW. A Anatel entendeu que não. A Anatel, o que ela alega para ter posto o CW para a classe D? Que o CW é um aprendizado. Você aprendeu, você já sabe. Se você ficar mais rápido ou menos rápido, é só treinamento. Então, o aprendizado, para você mostrar que sabe, tem que ser no começo e não no fim. Então, passaram para mim. Independente da Tem lógica. Tem lógica. Foi a opinião de alguém. Isso tem que mudar a norma. Para mudar a norma, eles precisam abrir uma consulta pública. Nós estamos pedindo que abra a consulta pública há muitos anos. A gente tem pedido, só que eles não abrem. A mesma coisa os 30 metros. Na região 2, todos os países usam 30 metros de 10.100 E o nosso 30 metros até 10.141. Certo. Então, a gente já começa lá em cima, que é um absurdo. Olha a parte, olha o tamanho. Nós estamos, a LAB encaminhando que 30 metros. Os 10 metros. E nós estamos pedindo ampliação de várias faixas para que a gente fique igual à região 2. Isso aí foi muito bem defendido pelo GDE e a gerente da área encaminhou com parecer favorável. Até sair, nós esperamos ser atendido integralmente nessa parte. Então o Brasil vai passar a ter as faixas ampliadas. Semelhante à região 2? 80 metros, né? 80, exatamente. 80 metros vai até 3.800. 3.500 a 3.800. 40 metros até 7.300. É 7.000 até 7.300. Outra coisa que nós estamos pedindo. Mas a nossa maior faixa é dos 10. A dos 10 é imbatível. 28 até 29.500. Isso é doido, é grande, é bicho. Tem espaço para tudo. E a partir de 28, E não temos uma repetidora em 10 metros no Brasil. Não tem uma em 10 metros no Brasil. Mas os Estados Unidos tem tantas, no Brasil não tem uma. E ela o valor em prol 1.500, você sabe, né? Agora 60 metros. que está uma tendência mundial. Cuba agora liberou até Cuba. Nós vencemos a Anatel apoiar a proposta do Canadá na próxima reunião da CITEL. Da Santa Meta 4.000 e pouco, né? 4.100. 5 mil. É sacanagem. Nós já conseguimos ter 5 mil. O trabalho da Paulo, tem colega em Brasília, o G8 do CNR, são, eu acho que umas 17 estações no Brasil que hoje já estão autorizadas a fazer contatos aumentados por 60 metros. Isso
É experimental. É experimental. Estão se preparando. Não, está saindo esses dias. Ou saiu ou não saiu. A faxina que não está a melhor proposta da aplicação era a proposta do Canadá e destina uma banda contínua. Porque tem proposta que pegam tipo canal, sabe? Para mim é canal. Sim, canal. Então, aí a gente, o Canadá já tinha feito essa proposta e não tinha sido aceito. E o Brasil está apoiando o Canadá. Isso não é radioamador, não. Isso é as entidades de governo. A Anatel aqui, a LCC, né? Aí outra coisa. Pela primeira vez na história, alguém desafiou os Estados Unidos na reunião da IARO, da região 2. Então, a região 2 teve a reunião ano passado em Cancún, e a Labre foi representada e levou a proposta. Levou e ganhamos. Tanto é que tem vários países que se juntaram à Labre depois disso para apoiar e os Estados Unidos reconheceu. É lógico que a gente não brincou de brigar com os Estados Unidos e ficar de mal. A proposta que foi construída mesclou um pouquinho dos dois, mas os Estados Unidos, hoje a LAB está respeitada lá, nesse âmbito. Então, a gente tem mandado, como presidente do Conselho, eu acho que você deve receber os boletins que a gente tem mandado sobre essa. Outra coisa que a LAB está fazendo, satélite, não satélite de radioamador, satélite que eu chamo de nanosatélite, é menor ainda. Aí no computador. Então, E aqueles que fizeram demonstração lá na Dayton esse ano, né? fizeram em eu vi. de chapas e as universidades estão fazendo. Desse tamanho assim, Eles usam. Eles botam anexado nos satélites que sobem, né? Ele vai carona, né? Vai de carona. Até a alimentação dele. A comunicação desses satélites é dentro da parte do radioamador. Aí precisa. Aí que entra. As universidades não sabiam. E é tudo de brasileiro ali, né? A Agência Espacial Brasileira não sabia. Um rapaz da Agência Espacial Brasileira me procurou porque uma universidade da Espanha estava fazendo parceria com a UEB para lançar um satélite pequenininho para meteorológico. O cara lá disse que ele precisava conversar com a IARO. E a IARO disse que tinha que conversar através da LAB. Hoje nós estamos dando assessoria para licenciamento dos satélites das universidades e até da Agência Espacial Brasileira. A LAB é que está dando assessoria na parte de documentação, de frequência, porque a IARO, na região 2, é que faz a coordenação. Quer dizer, coordenação é ver aquelas frequências que vão ser usadas, se não vão ser interferidas em outros satélites, em outros serviços. Então, até isso a gente está fazendo. Falta, como sempre faltou, braço para a gente ter tanta frente e conseguir divulgar isso também. Para isso, tem um funcionário pago, não pela LAB, porque a LAB não tem dinheiro. Então, tem uns 15 colegas que pagam
nós pagamos uma mensalidade para poder pagar o salário desse cara que está trabalhando nessa parte. Ele é jornalista especializado em telecomunicações, mas é doutorado em telecomunicações em 2 ou 3 áreas. Eles são 2 CX, Flávio Ortega. O cara é espetacular, muito bom. Muito bom. Por que ele está sendo pago? Porque começou de graça e ele hoje praticamente só trabalha para lá. Só trabalha com o programa dele. O salário dele, tudo bem. Não a lá. Ele viver só que não. Nós estamos pagando em torno de 2.200 para ele, o cara é doutor. Agora, ele é solteiro, já os pais, né? Então, aceitou isso, gosta, aceitou isso. Então tem um grupo de radioamadores, nós fazemos uma vaquinha e pagamos para ele. Um dia, quando a Lab pudesse que nem a RRL, porque a RRL paga até os diretores da Lab, da RRL são pagos. Né? Ninguém é voluntário, nenhuma empresa, né? Eles têm o Gustavo dinheiro ali, né, Paulo? Eles têm 100 e tantos funcionários na sede, todos pagos, e todos programadores. Lá dentro, um pátio só foi para eles? Foi? Então, o sonho do avião lá foi para eles. Que você possa ter com um aumento de associado, com conscientização, poder oferecer esse serviço. Sabe o que você vai falar? Não por muito tempo, porque eu vim aproveitando para porque eu ia trazer um documento hoje esqueci. Ninguém queira ficar velho não, porque velho é 7,6%. Vou fazer 7% agora. Você já morreu para não ficar velho? Não vou correr agora não, ainda vou enterrar um bocado de gente. Eu ia trazer um documento para ter central. Eu vou adiantar, porque eu não dar um negócio. Porque senão quem vai tratar tudo? Trabalho vou para Recife. Botaram a nave na justiça. Mas já está? Quando a nave estava na vida, muita gente, essa festa, eu sou vice-presidente, você está doido, filho da pessoa, presidente dessa bebida que deve e tal. Hoje a nave tem mais ou menos 20 e poucos mil reais em cofre. Para fazer o que vai botaram lá por aí. Eu não sei porquê. Ou azar do cara que botou, ou azar meu. Meu nome é que é vinculado. E essa semana, na quinta-feira, eu fui chamado da Procuradoria Geral da República. Para esclarecer aquele problema. Doutora, a gente pensa o seguinte, a senhora quer ouvir, ela disse, quero, porque eu estou aqui não é possível. Eu digo, primeiro desse cara é covarde. Me desculpe. Ele pediu sigilo absoluto para o nome dele, ele é covarde. Ela disse que ele tem que fazer aqui. Eu não sei o nome dele. Não tem não, já não tem não. Ela não quis sigilo, ele pediu sigilo total. Mas foi por isso que eu cheguei de covarde dele. Ela disse, pelo pedido dele é covardia mesmo. E pelo que ele está pedindo aqui. Todas as perguntas aqui veio mas só que inclusive esses 15 tem os 100 euros e o meu está dando. Tem direito a não pagar a isenção. Tem direito a não pagar, mas paga. Aí eu... Está engraxado, ela
Aí preparou tudo direitinho. Assim, minha filha, agora eu vou pode ver. No documento, ele dizendo assim que vai essa semana um artigo para o jornal de circulação, convidando todos os radioamadores para uma Assembleia Geral. Agora é a coisa mais difícil, porque então assim, ela disse, se for um, bem, se não for ninguém, bem, se for muita gente, tudo bem. Mas eu quero que o senhor traga isso aqui desde 30 dias. Isso aqui ela disse, ela a Procuradoria Geral. Depois dessa reunião, se ninguém quiser, se quiser votar nada, vai cumprir o estatuto. E se não, o senhor vai eliminar todos os inadimplentes. Aqui ó, está difícil. É uma da justiça. Todos os inadimplentes. Mas ninguém disse que esse estatuto se sabe o que aconteceu um dia desse? Eu bati num edital, botei no mural. Sabe o que o radioamador disse? Isso não vale nada não, isso não vale nada não. Qualquer pessoa pode ajudar. Se eu quiser eu rabo. Mas só que a sorte dele não adianta o radioamador. O sorte dele não adianta o radioamador. Está acontecendo isso na casa que era uma união tão grande que eu disse isso. Eu vou levar um documento para vocês verem. A Procuradoria disse, olha, depois dessa reunião o senhor elimina todos os inadimplentes da Lava. Se a Lava paga o IAR fez ser radioamador, não sei. E porque eles não pagam uma contribuição de R$10, então eu vou botar tudo para fora, pronto, acabou. Eliminar, eu estou aqui outra coisa. Estou cumprindo a justiça. Eu não quero nada com justiça, meu menino. Estou em preso. Me botaram nesse jogo do que quiser. O pessoal tem que entender, né, que ninguém é obrigado a se associar. Agora, se é obrigado a se associar, ele quer se associar a sociedade que ele quer pertencer, né? Uma das coisas é pagar a mensalidade, outra é votar na eleição. Então, isso a gente precisa se conscientizar. E também a diretoria tem que prestar contas para os associados. Uma coisa que eu acho que o pessoal tem que ver. Muito radioamador que fala, não, mas o senhor não faz isso, não publica o seu, não lê o seu valorcete no QTC falado. Pô, o QTC falado é aberto para todo mundo ver. Agora, nós somos uma associação, a diretoria ela deve prestar contas dos associados. Os que não são associados não precisam prestar contas. A Labra presta o serviço para o radioamador em geral, mesmo que ele não seja associado. Ela também, a justiça diz que todo mês tem que botar uma licença no mural. Todo mês. Isso o próprio estatuto de vocês fala isso. Que tem que publicar o estatuto. Mas tem que publicar também é sócio. Assim eu entendo. Assim eu entendo. Um dia eu recebi uma lição e nem imaginava. Eu pedi uma orientação a Fernando, que ele é minha filha, em plena rodada. Aí o Fernando diz, é o primeiro radioamador. Rapaz, você está
tá doido, aí tá não sei o quê. O que? Você é do que conta? Não aceito. Os caras perderam até hoje. Aí a mulher disse, e agora? Aí o Fernando disse, está sujeito a ter que bloquear o seu, entendeu? Aquele negócio todo. Não é? Aí eu fiquei, aí eu conversando com uma pessoa de manhã, eu conversando, ele disse, não, mas se bloquear, você pode, existe um jeito de saber quem é não. Aí eu falei, rapaz, é difícil, mas pode ser, eu vou na casa dele para ele desbloquear na hora. Não tem só Jesus Cristo me empatando, mas se me empatar, ele vai desbloquear na hora, na minha presença. De pedir desculpa para o mundo todo, porque eu estou ali na hora, ele vai. Como você fez? Se lembra? Aquele cara que você Se lembra? passou de falar. Esse ele vai fazer. Mas eu já fico diferente, hein? Mas é Aí é dentro se eu quiser me associar, eu sou remido, mas se eu quiser me associar a lá eu posso? Falar em remido, rapaz, é remido, falar em remido, você falou remido, aqui teve um presidente da Lapa. E ele escolheu 15 sócios de mim, 15 sócios de mim. Por quê? Todo mês ele vai buscar ajuda para lá. Agora, a desgraça dele foi que Floriana conheceu, eu quero dizer que eu era o vice, aí eu assumi. Quando foi um dia eu estou na Lapa, o telefone toca. Essa hora, alô? É da Lapa de Guarda.